Imagine o exato segundo em que a sua realidade quebra. Não é com uma explosão, mas com um silêncio digital. Você pega o seu celular para checar as notícias, como faz todo dia, mas em vez das notificações habituais, você vê o ícone que todo homem moderno teme: sem serviço. Ou aquele X pequeno onde deveriam estar as barras de sinal. Seu coração acelera um pouco. Você tenta atualizar o Twitter. O círculo de carregamento gira, gira e para. Você tenta mandar um WhatsApp para sua esposa. O reloginho fica cinza e nunca vira o check duplo. Você reinicia o roteador, reinicia o telefone. Nada. A tela preta do seu smartphone de R$ 5.000 reflete o seu rosto confuso. Ele acabou de se transformar no peso de papel mais caro da história. Você corre para a janela. No horizonte, você vê uma coluna de fumaça preta subindo. Você ouve estalos secos ao longe. São tiros? Fogos de artifício? Um transformador estourando? O pânico começa a subir pela sua garganta. Não porque algo está acontecendo, mas porque você não sabe o que está acontecendo. Você está experimentando a escuridão informativa. Num cenário de colapso, estar sem comunicação é o equivalente tático a estar vendado no meio de um tiroteio. Você ouve o barulho da morte, mas não sabe de que direção ela vem, nem para onde correr. Enquanto você encara seu telefone inútil em desespero, seu vizinho idoso liga um rádio de pilha de R$ 50, chiado e velho, e descobre exatamente o que você precisava saber para sobreviver. Nós nos acostumamos a pensar na internet como algo etéreo, a tal da nuvem. Mas a nuvem não existe. O que existe são cabos submarinos, servidores refrigerados e torres de transmissão gigantescas. E todas essas coisas têm um único ponto de falha: eletricidade. A infraestrutura de telecomunicações é extremamente frágil. Uma torre de celular ERB típica possui um banco de baterias de backup. Sabe quanto tempo essas baterias duram sem energia da rede pública? Em média, de 4 a 8 horas. Se o apagão for generalizado e as equipes não conseguirem chegar para reabastecer os geradores a diesel, ou se o diesel acabar, a torre morre. O sinal 4G, 5G desaparece. O seu smartphone vira um dispositivo dumb, burro. Mas antes mesmo das baterias acabarem, existe outro assassino: o congestionamento. Lembra da noite de Ano Novo? Quando você tenta ligar para sua mãe à meia-noite e a ligação não completa? Num cenário de crise, um atentado, um desastre natural, uma insurreição, milhões de pessoas tentam usar a rede ao mesmo tempo. O sistema não aguenta. Ele sofre um ataque de negação de serviço DDoS, físico, causado pelos próprios usuários. A rede colapsa por excesso de tráfego instantâneo. E quando a rede cai, você perde muito mais do que o Facebook. Você perde o seu cérebro externo. Você percebe que não sabe o número de telefone de ninguém de cabeça, nem da sua esposa. Você percebe que não sabe navegar pela sua própria cidade sem o Waze ou o Google Maps. Se você precisar fugir por uma rota alternativa, você vai se perder, porque você terceirizou o seu senso de direção para um satélite que seu celular não consegue mais acessar. O isolamento é imediato e brutal. Sem o WhatsApp da família ou o Zelo do grupo de segurança do bairro, você está sozinho. O ser humano moderno não sabe lidar com a incerteza. O silêncio do rádio cria um vácuo que é preenchido pelo pânico e pelos boatos. Você vai ouvir dizer que o governo caiu ou que a água está envenenada. Sem internet para verificar os fatos, fact-checking, você vai acreditar. E vai tomar decisões estúpidas baseadas no medo. A dependência digital te transformou em uma criança perdida no shopping. E a única maneira de encontrar a saída é usar uma tecnologia que seus avós dominavam, mas que você ignora. Vamos estabelecer uma nova hierarquia de necessidades. Você estocou comida, água e munição. Mas existe um quarto elemento que é tão vital quanto os outros: Intel, inteligência. No mundo militar, dizemos que informação é munição. Na verdade, informação é melhor que munição. Munição você gasta para resolver um problema que já está na sua frente, cobrando um preço alto em risco e estresse. Informação você usa para evitar que o problema chegue até você ou para contorná-lo completamente. Pense na seguinte situação:
Uma milícia armada montou um bloqueio na avenida principal para roubar carros e suprimentos. O sobrevivente armado, sem info, ele pega o carro, dirige até a avenida, dá de cara com o bloqueio e entra num tiroteio. Talvez ele vença, talvez morra, mas ele gastou recursos e se arriscou. O sobrevivente informado, com info. Ele ouviu no rádio, 30 minutos antes, um caminhoneiro avisando sobre o bloqueio na frequência de emergência. Ele simplesmente pega uma rota alternativa por ruas de bairro. Ele chega ao destino sem gastar uma bala, sem acelerar o coração e com o tanque cheio. Quem venceu? O cara que evitou a luta. Num cenário de colapso, o vácuo de informação oficial é preenchido imediatamente pelo rádio peão, o rumor boca a boca. E o rumor é mortal. O vizinho diz: o exército está distribuindo comida no centro. Outro diz: a água da cidade foi envenenada. Outro diz: os bandidos estão invadindo o bairro norte. Como você sabe o que é verdade? Se você agir baseando-se em boatos, você vai correr para armadilhas ou fugir de lugares seguros. O boato causa pânico, e o pânico causa decisões estúpidas. Ter um rádio e saber monitorar as frequências certas te dá a capacidade de verificação. Você ouve a polícia conversando, você ouve a defesa civil, você ouve a realidade direto da fonte, sem o filtro do medo do seu vizinho. Nos videogames, existe um código de trapaça chamado God Mode, modo Deus, que geralmente revela o mapa inteiro para o jogador enquanto os inimigos estão no escuro, Fog of War. Ter um rádio no mundo mudo é exatamente isso. Você tem o God Mode, você vê o tabuleiro inteiro. Você sabe onde vai chover, previsão do tempo é vital para coletar água, onde tem conflito e onde tem ajuda. Quem tem informação detém a iniciativa. Você age, os outros reagem. Enquanto a massa está correndo cega no escuro, você caminha com precisão cirúrgica. Mas para ter esse superpoder, você precisa do hardware certo. E a boa notícia é que a tecnologia que salva o mundo custa menos que uma pizza. Para recuperar a visão no meio da escuridão, você precisa de equipamentos que captem ondas eletromagnéticas invisíveis. Você precisa montar um sistema de escuta em 3 níveis. E o melhor, você pode ter tudo isso por menos do que custa um jantar fora. Nível 1. A sobrevivência básica. Rádio AM/FM portátil. Não subestime o rádio do seu avô. Em grandes catástrofes nacionais, as grandes emissoras de rádio, comerciais e estatais, são as últimas a sair do ar. Elas possuem geradores a diesel industriais e transmissores de alta potência que cobrem estados inteiros. Quando o governo precisar dar um aviso de evacuação, alertar sobre uma tempestade nuclear ou dizer onde tem água potável, eles vão usar a faixa AM. As ondas AM viajam muito mais longe que as FM e contornam obstáculos geográficos. Tenha um rádio pequeno, robusto, tipo Sony ou Sangeum, e um estoque rotativo de pilhas alcalinas. Esse é o seu link com a realidade oficial. Nível 2. A inteligência tática local, o rádio HT Baofeng. Aqui entramos no mundo tático. O rádio HT, Hand Talk, como o famoso e barato Baofeng UV5R, é o canivete suíço das comunicações. Diferente do rádio comum, ele opera nas faixas VHF e UHF. É aqui que a ação acontece. Com ele, você consegue monitorar frequências de serviços locais, bombeiros, SAMU, defesa civil, segurança privada de shoppings e, em algumas cidades, a polícia, embora muitas já usem sistemas digitais criptografados. Ele te dá a consciência situacional de bairro. Você ouve a sirene passando na sua rua e, em vez de ficar imaginando, você liga o rádio e ouve o bombeiro dizer: incêndio criminoso na rua X, saqueadores no local. Você acabou de ganhar uma informação vital que te diz: não vá para a rua X. Isso vale ouro. Nível 3. A visão estratégica global, ondas curtas ou shortwave. Digamos que o cenário seja catastrófico. O governo caiu, a rede elétrica nacional colapsou e até as rádios locais silenciaram ou foram censuradas por um regime totalitário. Você precisa saber: o resto do mundo ainda existe?
ou foi o fim da humanidade? O rádio de ondas curtas, modelos como o Tec-1 ou XHD-ATA, tem a capacidade mágica de captar sinais que refletem na ionosfera e viajam milhares de quilômetros. Você pode estar no interior do Brasil e ouvir a BBC de Londres, a Rádio Nacional da China ou a Voz da América. Você pode ouvir radioamadores de outros estados relatando a situação lá. O Ondas Curtas fura a bolha do isolamento e da censura. Ele te diz se a ajuda internacional está vindo ou se você está por conta própria. O acessório obrigatório, a tabela de frequências. Um rádio sem saber onde sintonizar é apenas uma caixa de chiado. Hoje, enquanto você tem internet, pesquise e anote num papel plastificado as frequências da sua cidade, repetidoras de radioamadores locais, frequências da Defesa Civil, canais marítimos, se for litoral. No dia do apagão, você não vai ter o Google para perguntar qual a frequência dos bombeiros. Com esses 3 rádios na mesa, você deixa de ser uma vítima cega e surda e se torna um centro de inteligência. Mas cuidado, ter um rádio na mão desperta uma vontade perigosa de apertar o botão de falar. Agora que você tem um rádio na mão, você vai sentir uma coceira psicológica quase incontrolável. O isolamento e o medo vão fazer você querer apertar o botão lateral, o PTT, Push to Talk, e perguntar: tem alguém na escuta? Alguém sabe o que está acontecendo? Não faça isso. Se você apertar esse botão sem necessidade absoluta, você pode estar assinando sua sentença de morte. Você precisa entender a física das ondas de rádio. Quando você está apenas ouvindo, recebendo, você é invisível. Seu rádio é passivo. Ele apenas coleta ondas que já estão no ar. Ninguém sabe que você está ali, ouvindo a conversa da polícia ou dos saqueadores. Você é um fantasma. No momento em que você aperta o botão e transmite, você se torna um farol. O seu rádio emite uma explosão de energia eletromagnética que viaja por quilômetros em todas as direções. Existe uma técnica antiga chamada triangulação, ou caça à raposa, no radioamadorismo. Qualquer grupo hostil com 2 rádios e antenas direcionais simples pode cruzar as linhas do seu sinal e marcar um X no mapa exatamente em cima da sua casa. Se você entrar no rádio e disser: aqui é a família Silva, estamos na Rua das Flores e temos comida, alguém precisa de ajuda? Você acabou de anunciar um banquete grátis para todos os predadores num raio de 5 quilômetros. Grupos de saqueadores organizados monitoram as frequências abertas, VHF, UHF. Eles não usam o rádio para conversar, eles usam para caçar. Eles esperam alguém desesperado pedir socorro ou alguém ingênuo tentar fazer comércio. O sinal de rádio atravessa paredes, mas não esconde sua localização. Por isso, a regra de ouro das comunicações de sobrevivência é: seja um receptor passivo. Adote a mentalidade de um espião, não de um locutor de rádio. Passe 99% do tempo escutando. Anote o que ouvir. Mapeie onde estão os problemas baseados nos relatos dos outros. Nunca revele sua localização, seu nome ou o que você tem estocado. Você só deve transmitir em 2 situações extremas. 1. Comunicação segura pré-combinada, com seu próprio grupo tático, usando códigos breves que ninguém mais entende, tipo águia no ninho, pacote entregue, e mudando de frequência rapidamente. 2. SOS real, quando a morte for iminente e você precisar de extração imediata. Nesse caso, o risco de ser achado pelo inimigo é menor do que o risco de morrer ferido ou doente. Lembre-se, no Apocalipse, seus ouvidos são seu escudo, mas sua boca é um alvo. Quem fala demais morre cedo. Mas e se você tiver a informação correta e decidir usá-la? Vamos ver como isso salva vidas na prática. Para provar que informação é mais valiosa que blindagem, vamos observar 2 sobreviventes no 5º dia do colapso. A cidade está sem luz e os boatos correm soltos. Sobrevivente A, o cego, sem rádio. João é um cara preparado, tem comida e armas, mas ele está isolado. Um vizinho bate na porta dele e diz: João, disseram que o exército montou um ponto de distribuição de água e comida no estádio municipal. Vamos lá. A informação parece boa. A família de João está ansiosa.
Sem meios de verificar, ele confia na rádio peão. Ele coloca a esposa e os filhos no carro e dirige até o estádio. Ao chegar lá, a realidade o atinge. Não tem exército. O estádio foi tomado por uma milícia, que espalhou o boato para atrair vítimas. João entra numa zona de morte. Ele perde o carro, os suprimentos e quase perde a vida da família tentando fugir de um tiroteio que ele caminhou voluntariamente para dentro. O operador, com o rádio, Marcos também ouve o mesmo boato do vizinho, mas Marcos não confia na sorte. Ele vai para o seu posto de escuta e liga seu Baofeng na frequência da polícia militar e dos bombeiros. Ele fica escutando por 20 minutos. Ele ouve uma transmissão de uma viatura. QSL Central, evitem o perímetro do estádio. Multidão hostil, barricadas montadas e relatos de assalto à mão armada. Não temos efetivo para conter. Marcos desliga o rádio. Ele olha para o vizinho e diz: "Não vá, é uma armadilha." Marcos volta para o sofá, abre uma lata de atum e janta com sua família em segurança. Os dois tinham as mesmas armas e a mesma comida. A diferença é que João agiu com base na esperança e Marcos agiu com base na inteligência. Um rádio de R$ 50 salvou Marcos de um erro que nenhuma quantidade de munição poderia corrigir. A lição final é simples. No Apocalipse, a ignorância mata mais rápido que a fome. Se você não sabe onde o perigo está, você eventualmente vai caminhar para dentro dele. Não seja o sobrevivente cego e surdo. Transforme sua casa num centro de inteligência. Monitore, escute, anote e, acima de tudo, mantenha a disciplina do silêncio. Seus ouvidos são seu escudo. Sua boca é um alvo. Eu te desafio agora. Vá online e compre um rádio de pilha simples ou um Baofeng. Custa menos que um lanche de fast food e vale mais que o seu iPhone. Comenta aqui embaixo. Na escuta, vou comprar o rádio, ou sem sinal, vou confiar na sorte. Agora, imagine que você tem informações e tem suprimentos de sobra. Você ouviu no rádio que alguém precisa de remédios e tem comida para trocar. Ou talvez você tenha estocado garrafas de álcool baratas pensando em usá-las como moeda de troca. Você pensa em virar um comerciante. Mas o comércio cinza tem regras mortais. Se você trocar o item errado com a pessoa errada, você não ganha um cliente, você ganha um invasor. No próximo vídeo, nunca troque álcool ou munição. Vou te mostrar o erro de novato que traz o inimigo armado e viciado para dentro da sua sala. E por que trocar vícios é suicídio. Se inscreve no canal e ativa o sino. Câmbio final.